Quem é você para ter sobrevivido a tudo aquilo e ainda estar de pé? Não, isso aqui não é só mais um vídeo. Isso é um chamado direto ao seu espírito. E você sentiu no momento que clicou. Você já percebeu que certas pessoas sumiram do nada? Que certos ambientes ficaram estranhamente silenciosos? Não é paranoia. É o início da reversão. E a sua história está prestes a ser reescrita diante dos olhos de quem tentou apagá-la. Nos próximos minutos, você vai entender por que tudo o que parecia injusto era, na verdade, profético. Agora pare tudo e ouça com a alma. Se essa mensagem já te tocou nos primeiros segundos, curte agora. Não espera o final. Se inscreve, porque o que está sendo liberado aqui não é conteúdo, é instrução divina. E comenta agora 77 se você sabe que está entrando no tempo do retorno, da justiça, da reviravolta que ninguém viu chegando. 77 é o código dos que foram esquecidos por homens, mas marcados pelo céu. Comenta agora, curte agora, se inscreve agora, porque quando o céu se move, quem demora, perde. Em uma noite comum, sem aviso, algo mudou, mas não nos lugares visíveis. A mudança aconteceu no campo onde olhos humanos não alcançam, onde batalhas são travadas em silêncio e decisões são seladas sem testemunhas. Era como se uma engrenagem antiga finalmente tivesse se quebrado. O escolhido sentiu primeiro no corpo, uma leveza estranha no peito, uma respiração que vinha mais fácil, uma sensação de que algo pesado havia finalmente partido. O que parecia apenas uma virada emocional era, na verdade, o eco de uma movimentação celestial, um giro completo na estrutura invisível que sustentava toda a dor, toda a injustiça e todo o peso acumulado. Na dimensão espiritual, o que ocorreu foi um colapso preciso. Como bisturis celestiais, mãos invisíveis cortaram os laços que te prendiam a ciclos que não te pertenciam. Contratos espirituais criados sobre a base da tua dor foram rasgados no exato momento em que o céu pronunciou: basta. E com essa palavra, o realinhamento começou. A justiça que parecia demorar desceu com força e sua energia começou a empurrar os muros que antes te cercavam. Enquanto você dormia ou apenas tentava sobreviver ao dia, o mundo ao redor já não era o mesmo. E o mais curioso, ninguém ao redor percebeu de imediato. Parecia tudo igual, as mesmas rotinas, os mesmos rostos, os mesmos silêncios. Mas no plano onde as palavras não entram e onde o tempo é costurado por propósito, um novo capítulo já havia sido escrito. Você não acordou mais a mesma pessoa, você acordou livre. E ainda que não compreendesse exatamente o porquê daquele alívio, uma verdade estava sendo sussurrada nos ventos. O invisível se rompeu e o visível está prestes a desmoronar. Se essa mensagem está te tocando no profundo, se algo dentro de você está dizendo isso era para mim, então considera agora uma forma de devolver. Esse canal não é apenas sobre vídeos, é sobre missão. E cada palavra que chega até você é resultado de tempo, entrega, renúncia e propósito. Se você sente que essa mensagem acendeu algo no seu espírito, demonstre sua gratidão agora com um thanks aqui no YouTube. Seja com R$100. Se isso estiver no seu coração, ou qualquer valor que possa e queira semear, isso é mais do que uma doação. É um selo espiritual, um eu recebi, um eu valorizo, um eu me alinho. Não deixa para depois. Clique agora no botão de Thanks aqui embaixo. A semente que você planta com honra, o céu colhe com multiplicação. Durante todo o processo você teve a impressão de estar esquecido. Foi deixado de lado por aqueles que prometeram apoio, traído por quem dizia te compreender e ignorado por vozes que antes eram abrigo. Mas o silêncio que parecia cruel era, na verdade, uma blindagem. O que parecia ausência de resposta era proteção. O que soava como abandono era um campo de treinamento para sua fortaleza interior. No meio do deserto emocional,
Deus não deixou de te olhar. Ele apenas permitiu que você aprendesse a olhar para dentro, onde a verdadeira força mora. Cada lágrima não vista, cada oração que terminou em silêncio, cada tentativa de explicar a própria dor e ser desacreditado. Tudo isso foi registrado, não pelo mundo, mas pelo céu. A solidão forçada te transformou num guerreiro de outra dimensão, alguém que aprendeu a andar sem muletas emocionais. Enquanto outros buscavam aplausos e confirmações, você descobria que seu valor não vinha da plateia, mas do palco invisível, onde sua fé era testada diariamente. O esquecimento humano era, na verdade, uma convocação divina para a solitude com propósito. E agora que tudo começa a se reverter, você entende. Aquilo não foi castigo, foi consagração. Os que te ignoraram foram apenas peças deslocadas por Deus para que você não se apoiasse em muros instáveis. Eles precisavam sair para que você se reencontrasse inteiro. E agora, mais forte, mais lúcido, mais leve, você retorna não como um sobrevivente amargo, mas como um líder lapidado. Você não foi esquecido, foi refinado. Há momentos em que o céu se cala. Orações sem resposta, sinais que nunca chegam, portas que se mantêm trancadas. Durante esse silêncio, o coração grita por entendimento, mas o universo parece imóvel. O escolhido viveu esse silêncio como uma sentença, mas havia algo escondido na ausência de barulho. Estratégia. O céu não estava mudo por indiferença, estava operando em segredo. Enquanto você clamava por sinais, Deus preparava o terreno para uma resposta que não viria como sussurro, mas como estrondo. O silêncio divino é o espaço onde os enganos caem, onde máscaras escorregam, onde alianças falsas se rompem, onde intenções ocultas se revelam. Enquanto você pensava que estava sendo ignorado, forças maiores trabalhavam nos bastidores. Esse silêncio te obrigou a escutar o que realmente importava. Ele afinou sua intuição, limpou seus sentidos e rasgou o véu entre o que parecia e o que era. Quando Deus se cala, é porque Ele está prestes a falar de forma que ninguém poderá interromper. E foi exatamente isso que aconteceu. A resposta não veio em forma de mensagem, nem em palavras doces. Ela chegou como colapso para uns e como exaltação para você. As conversas escondidas foram expostas. As traições sussurradas agora gritam aos ouvidos de todos. Enquanto o mundo se choca com as verdades que emergem, você permanece de pé, em silêncio, mas dessa vez, não como alguém que espera a resposta. Você é agora a resposta. O silêncio de Deus gritou e gritou em seu favor. Não foi sorte, não foi coincidência. O que está acontecendo ao seu redor é o resultado de uma inversão espiritual orquestrada com precisão. O universo está respondendo a uma ordem superior, emitida no exato momento em que você decidiu não se vingar. Essa decisão, a de não revidar, de não gritar, de não provar nada a ninguém, ativou um código secreto que virou as engrenagens da justiça divina. Quando você recuou, o céu avançou. Você percebeu os sinais. Pessoas que antes te ignoravam, agora te observam com reverência. Portas que se fechavam sem explicação, agora se abrem sem esforço. E os que antes zombavam da sua dor, estão confusos. Algo mudou. Mas o que poucos sabem é que o script foi reescrito no invisível. O palco foi virado. O escolhido, que parecia derrotado, agora caminha no centro do cenário, não por vingança, mas por destino. E não adianta tentarem apagar o que está sendo revelado. A inversão já ocorreu. Os que te traíram começam a tropeçar nas próprias mentiras. Os que calaram diante da tua dor agora se debatem em suas consciências. E você, sem precisar levantar um dedo, está sendo exaltado. A inversão espiritual não é promessa, é realidade, e o mundo está apenas começando a enxergar o que o céu já decretou. Eles não agiram sozinhos.
O que fizeram com você não foi um erro isolado, foi arquitetado, foi estudado. 3 figuras se destacaram nessa engenharia do caos. 3 perfis que juntos formaram o que o céu chamou de Trindade da Decepção. O contador de histórias, o competidor sombrio e o coletor de informações. Cada um com uma função específica, mas com um objetivo comum: sabotar sua missão antes que ela florescesse. O contador de histórias foi o mais barulhento. Transformou fatos em ficção, espalhou veneno com charme, fez do seu nome um roteiro distorcido que muitos consumiram como verdade. O competidor sombrio te aplaudia em público e te odiava em silêncio. Copiava seus gestos, imitava seu caminho, tentando se tornar você enquanto torcia pela sua queda. Mas o mais perigoso era o coletor. Ele se fingia de confidente, mas era espião. Usava sua dor como munição e seus desabafos como armamento. Eles quase conseguiram, quase te silenciaram. Mas o que eles não sabiam é que estavam sendo monitorados por forças que não perdoam manipulação espiritual. Cada mentira lançada foi registrada, cada traição anotada. E agora, enquanto seus planos se desfazem, você se torna intocável. Porque quem tenta destruir o escolhido semeia sua própria queda. A Trindade da Decepção não enfrentou você, enfrentou o plano de Deus. E esse plano está intacto. A verdade não chega de forma educada. Ela não pede licença, não se explica, não espera aplausos. Ela invade, ela rasga, ela escancara. Quando o tempo da verdade chega, nem a mais refinada mentira resiste. Ela não grita, mas seu silêncio constrange. Não ataca, mas sua presença condena. E no seu caso, a verdade se tornou uma espada invisível que corta sem precisar ser empunhada. Os que antes manipulavam sua história com facilidade, hoje se perdem nas próprias contradições. Porque o que sustenta a mentira é o consenso, e o consenso está ruindo. O eco da tua verdade atravessou os muros, e agora ninguém consegue dormir em paz onde o seu nome foi usado em vão. Você não precisou rebater, nem publicar provas, nem se justificar. Seu caminhar coerente, suas ações silenciosas e sua integridade inabalável começaram a fazer aquilo que a justiça humana jamais faria: derrubar estruturas com elegância. As conversas ocultas já não sustentam as versões distorcidas. As pessoas começam a comparar o que disseram sobre você com o que você realmente é. E o abismo entre essas duas narrativas é tão gritante que até os mais céticos estão revendo suas posições. A verdade, quando chega, não precisa de marketing. Ela se impõe pela força do que é. E nesse momento, a sua presença tem sido mais barulhenta que qualquer mentira espalhada. Agora, quem te caluniou sente o peso do próprio veneno. Porque a verdade tem um efeito colateral devastador. Ela expõe não só a mentira, mas o mentiroso. Ela não redime quem fingiu. Ela cobra, e o universo está cobrando. Aqueles que se beneficiaram do seu sofrimento agora colhem frutos podres plantados na malícia. Enquanto isso, você colhe respeito, não aquele superficial, mas o tipo que se ganha na batalha. Você não se vingou, você permaneceu. E essa permanência foi a sentença que eles nunca imaginaram enfrentar. Existem feridas que vêm de onde nunca deveriam vir. Quando um inimigo ataca, a dor é previsível. Mas quando o golpe vem de quem você amava, a ferida é cósmica. É mais do que dor. É um terremoto interno que muda o eixo da alma. E foi isso que você enfrentou. Alguém que jurava estar ao seu lado, que prometeu te proteger, que segurou tua mão enquanto prometia lealdade, foi o mesmo que te virou as costas no momento mais escuro. E pior,
Não apenas se afastou, mas se aliou aos que queriam te ver no chão. Essa não foi apenas uma traição, foi a quebra de um pacto espiritual. Seu coração sangrou em silêncio. Você tentou entender, tentou perdoar, tentou justificar a atitude daquela pessoa. Mas a verdade é que o que aconteceu foi profundo demais para ser ignorado. Não foi um deslize, foi uma escolha. Escolheram acreditar na narrativa mentirosa. Escolheram duvidar da sua essência. Escolheram permanecer ao lado da conveniência, enquanto você lutava com o peso da verdade. E mesmo diante dessa dor imensurável, você não retaliou, não expôs, não desejou o mal. Você apenas seguiu. E isso, naquele momento, te tornou maior do que qualquer vingança. Hoje, essa pessoa começa a sentir o preço da decisão que tomou. Não porque você desejou, mas porque existem leis espirituais que não admitem o abandono de uma missão. Quando alguém é designado a proteger um escolhido e escolhe feri-lo, o universo responde. E agora a resposta chegou. Eles sentem o vazio, a inquietação, a ausência da graça que antes fluía. Eles olham ao redor e percebem que tudo desmorona. Porque quando se abandona uma aliança divina, não se perde só uma pessoa, perde-se o propósito. E essa perda agora está doendo mais do que qualquer castigo. A culpa é como um veneno silencioso. Ela não ataca de forma explosiva. Ela infiltra-se aos poucos, como água em rachadura, até que tudo desaba por dentro. Os cúmplices da sua queda, os que se calaram quando deveriam ter gritado, os que aplaudiram sua dor em segredo, estão começando a sentir o gosto amargo do que plantaram. Porque a verdade, ainda que demore, chega como avalanche, e quando ela chega, cobra caro. E o preço não é apenas público, é interno. Eles não estão apenas perdendo status, estão perdendo paz. O coração que antes vibrava com intrigas agora está inquieto. O sono foi embora, as máscaras estão sufocando. Eles pensaram que estavam ilesos, que o tempo apagaria os rastros, mas o tempo para o céu é apenas uma ferramenta de revelação. E agora, um a um, começam a encarar a própria consciência. Aqueles que compartilharam risos às suas custas, que espalharam meias verdades como quem joga cinzas ao vento, estão sendo confrontados, não por você, mas por eles mesmos. O espelho espiritual que evitavam está agora diante deles, refletindo a imagem de quem foram. E o que essa imagem revela não é bonita. E o que mais assusta, eles sabem que você sabe. E mesmo assim, você escolheu não retaliar. Essa escolha para eles é insuportável. Agora seus nomes estão começando a desaparecer das rodas que antes os aplaudiam. Porque o veneno que lançaram começou a escorrer pelas próprias mãos. E o universo, em sua sabedoria, está devolvendo com precisão cirúrgica cada ato de traição disfarçada de neutralidade. O que antes era conivência, agora é peso. O que era zombaria, agora é vergonha. E enquanto o mundo começa a enxergar a verdade, eles carregam nas costas um fardo que não pode mais ser ignorado. A culpa virou sentença, e eles estão afundando em sua própria omissão. Há um tipo de justiça que só o céu é capaz de executar. A justiça que transforma o palco da humilhação no altar da exaltação. Os mesmos lugares onde seu nome foi rasgado, onde sua imagem foi distorcida, estão agora se tornando palcos de honra. O mais impressionante, a defesa não está vindo de você, está vindo daquele que um dia se calou. Daquele que permitiu que os lobos devorassem sua dignidade. Agora, com olhos abertos e coração inflamado de arrependimento, essa pessoa ergue a voz e faz isso justamente nos mesmos espaços onde antes foi cúmplice do silêncio. As palavras agora são carregadas de peso, de verdade, de dor. Não é uma defesa superficial, é uma confissão pública. É o grito de quem viu o erro, sentiu a consequência e decidiu não se calar mais. Eles estão desmontando, linha por linha, cada mentira que ajudaram a espalhar.
Estão entrando nas rodas que antes alimentavam fofocas, agora para silenciá-las. Estão reescrevendo a história, não como heróis, mas como redimidos. E essa redenção não é romantizada, é crua, é suada, é a consequência de noites mal dormidas, de consciência em ruínas, de alma em busca de reparação. Você não pediu por isso, você não exigiu, mas está acontecendo. A verdade que você carregou sozinho por tanto tempo agora ganha voz nos lábios de quem um dia te feriu. E essa reversão é mais poderosa do que qualquer vingança poderia ser, porque quando alguém que antes te destruiu passa a te defender, a credibilidade se torna incontestável. Os olhares mudam, as opiniões vacilam, e de repente, aquele que era motivo de escárnio agora é símbolo de honra. A justiça divina não apenas restaura, ela transforma inimigos em instrumentos do seu propósito. Durante todo o tempo em que você se sentiu perdido, desorientado, sem saber qual direção tomar, o céu já sabia o destino. O que parecia caos era roteiro. O que parecia atraso era preparação. Enquanto você caminhava às cegas, guiado apenas pela fé e pela dor, havia um GPS espiritual mapeando cada passo, cada queda, cada lágrima. Você não se afastou do propósito. Você foi levado ao ponto exato onde sua missão começaria de verdade. Porque os grandes chamados não nascem nos palácios, mas nas cavernas. Esse GPS não é visível, não tem voz eletrônica, nem sinal de satélite. Ele é ativado pela obediência. E a sua obediência, mesmo ferido, mesmo traído, mesmo sozinho, foi o que manteve a rota intacta. Mesmo quando tudo em você gritava para desistir, algo mais profundo dizia: continue. Esse algo era o alinhamento. A confiança cega que você cultivou no escuro está agora florescendo na luz. Porque cada porta fechada, cada relacionamento rompido, cada não, foi um redirecionamento. Você estava sendo reposicionado, não para onde queria, mas para onde precisava estar. E agora, olhando para trás, tudo começa a fazer sentido. Os atalhos que evitou, as quedas que suportou, as rotas que te forçaram a crescer, nada foi em vão. Seu caminho não era sobre chegar mais rápido, era sobre chegar mais forte. E você chegou, não apenas em um novo lugar, mas em uma nova identidade. O GPS espiritual nunca errou. Ele apenas te treinou para reconhecer que, mesmo no deserto, o céu nunca perdeu o sinal. Durante muito tempo, subestimaram o seu silêncio. Confundiram sua paz com fraqueza, sua ausência de resposta com covardia, sua postura serena com derrota. Mal sabiam eles que estavam diante de alguém que dominava uma das armas mais perigosas que existem: a paz interior. Essa paz, forjada no sofrimento e moldada pela renúncia, é diferente de qualquer calmaria artificial. Ela é uma decisão, uma escolha consciente de não ser arrastado pelas tempestades alheias. Quando todos esperavam que você gritasse, esperneasse ou implorasse, você optou por permanecer firme, inabalável, como quem já sabia que o tempo traria todas as respostas. E foi exatamente essa paz que começou a desequilibrar os que tentaram te destruir. Porque enquanto eles se alimentavam do caos, esperando a sua reação como combustível para manter a narrativa de que você era instável, você os desarmou com sua quietude. Eles planejavam guerras, mas você oferecia silêncio. Eles preparavam armadilhas, mas você caminhava devagar, sem pressa, sem tropeçar. A paz que você carregava era o reflexo de uma alma que havia aprendido a confiar em algo maior. Não era apatia, era discernimento. Era saber que responder ao ataque seria descer ao nível do agressor, e você estava operando em outra frequência. Agora, a paz que você manteve é a mesma que condena quem te acusou, porque o mundo começa a perceber quem realmente estava em guerra.
O contraste se tornou gritante. De um lado, uma alma calma, resiliente, constante. Do outro, vozes agitadas, versões alteradas, comportamentos erráticos. A paz revelou o desespero. E hoje, até os que antes te julgavam estão revendo suas certezas. Porque a arma mais poderosa não foi sua defesa, foi sua ausência dela. E essa ausência, essa recusa em reagir, está ecoando mais alto do que qualquer grito jamais ecoaria. O que muitos enxergaram como o seu fim era, na verdade, o ensaio da sua nova forma. Não foi uma pausa, foi um renascimento. Cada lágrima que caiu em silêncio, cada madrugada sem sono, cada dia em que você se arrastou para manter a fé viva, estavam alimentando um processo invisível. Um movimento espiritual que só agora começa a se manifestar no visível. Aqueles que te observaram de longe, certos de que você havia quebrado de vez, não perceberam que estavam testemunhando o sagrado, uma alma sendo ressuscitada, não por mãos humanas, mas pelas mãos do próprio propósito. Eles estavam tão ocupados assistindo sua queda que não notaram a ascensão silenciosa que se desenhava por trás do véu da sua dor. Porque enquanto zombavam, você se reconstruía. Enquanto espalhavam boatos, você reorganizava seu interior. Enquanto riam das suas derrotas, você se conectava com forças que nem mesmo consegue explicar. Não foi ruído, foi construção. Não foi derrota, foi preparo. E agora que a poeira começa a baixar, sua figura reaparece, não como a mesma de antes, mas como alguém irreconhecível aos olhos de quem só conhecia sua versão ferida. E essa ressurreição incomoda, porque o que volta da morte não volta com medo, volta com autoridade. Sua nova presença carrega o peso de tudo que você superou, e esse peso, que antes te afundava, agora sustenta. Agora fundamenta. Agora impõe respeito. Você não é mais uma história de superação. Você é a personificação da vitória construída na ausência de palcos. A sua existência agora é evidência viva de que nenhum túmulo emocional é capaz de enterrar quem carrega propósito. Eles tentaram te sepultar com mentiras, mas esqueceram que semente enterrada é semente prestes a florescer. E você floresceu, mesmo sem aplausos, mesmo sem plateia. Você floresceu. O mesmo que te ignorou, zombou do seu silêncio e acreditou nas vozes erradas, agora sente o peso da revelação. Algo rompeu dentro dele, uma espécie de despertar que não veio por argumentos, nem por conselhos, mas por colapso espiritual. O mundo que antes fazia sentido, agora não sustenta mais a mentira. E foi nesse abismo entre a consciência e o arrependimento que ele finalmente enxergou. Você nunca foi o problema, sempre foi o sinal. E essa constatação caiu como raio, não apenas porque reconheceu o erro, mas porque entendeu que o erro custou mais do que o orgulho dele estava preparado para admitir. Ele percebe que não errou apenas com você, errou com o plano, errou com o propósito, errou com a missão que o unia a você, e agora a urgência o consome. Não é culpa apenas, é fogo, é necessidade de se posicionar, de corrigir, de se tornar escudo onde antes foi espada. Ele não está tentando recuperar o que perdeu, ele está tentando se tornar digno do que ignorou. Cada palavra sua, antes rejeitada, agora ecoa dentro dele como profecia. Cada advertência, cada silêncio, cada lágrima, tudo está vindo à tona com força esmagadora. E ele entende, por fim, que sua ausência de resposta foi a resposta mais dolorosa de todas. Mas o que o move agora não é o desejo de reconciliação romântica. É missão, é redenção. É entender que não se trai apenas um coração, se trai um chamado. E isso o dilacera. Ele sabe que não pode mudar o passado, mas pode decidir o que fará com o que resta do futuro. E esse futuro, ele agora entende, precisa ser gasto em defesa daquilo que um dia ele abandonou. Porque o tempo passa, as versões mudam, mas a
A verdade sempre cobra sua fatura, e ele está pagando, com cada suspiro, com cada memória, com cada passo em direção ao lugar de onde jamais deveria ter saído, o seu lado. A estrutura que sustentava a mentira era frágil, mas parecia sólida. Era feita de sorrisos falsos, palavras calculadas e alianças políticas. Mas o problema de um teatro é que ele só existe enquanto o público acredita no espetáculo. E agora, o público está começando a se levantar das cadeiras. Começam a enxergar que os papéis foram invertidos, que o vilão era, na verdade, o herói silenciado. Começam a questionar as falas repetidas, os gestos ensaiados, as versões perfeitas demais para serem reais. O palco está ruindo, a cortina está caindo, e por trás dela só resta vergonha. As figuras que manipulavam os fios, que encenavam indignação enquanto tramavam destruição, agora tropeçam nas próprias falas, porque a verdade não precisa de roteiro. Ela sobrevive ao improviso. E quem mentiu por tanto tempo já não consegue sustentar a farsa. As máscaras, uma a uma, estão escorregando. Os aliados de outrora se tornam silenciosos. Os cúmplices mudam de assunto. Os defensores de mentira agora se tornam espectadores constrangidos da própria ruína. E você, que era o alvo, se torna o espelho. Um reflexo que obriga todos a encararem o próprio papel na encenação. Não há mais onde se esconder. Prints ressurgem. Contradições se chocam. Testemunhos se cruzam. A verdade, antes sussurrada por poucos, agora é gritante. E os que insistem em permanecer no teatro começam a perceber que estão sozinhos. Porque quando a luz da verdade acende, o teatro vira ruína. E você, que foi retirado do palco à força, agora retorna. Não como ator, mas como diretor do enredo. Você não precisa mais se explicar. O espetáculo acabou. E o fim da farsa é, ironicamente, o início da sua justiça. O mundo te viu sangrar, te viu cair, te viu ser acusado, esquecido, ignorado. E mesmo assim, você não deixou de andar, não implorou palco, não suplicou plateia. Você apenas caminhou. E esse caminhar silencioso foi sua maior vitória. Porque agora, quando tudo vem à tona, quando os ventos viram, quando os olhos se abrem, o mesmo mundo que te crucificou em silêncio está prestes a te coroar em público. Não é por caridade, não é por culpa, é porque não há mais como negar. Sua verdade venceu. Aqueles que zombaram agora cochicham, os que julgaram agora observam em silêncio. Os que viraram as costas agora procuram formas de se reaproximar, mas você não precisa mais de validação. A coroa que agora repousa sobre sua cabeça foi forjada na fornalha da sua dor. E essa dor, ao invés de te endurecer, te santificou. Enquanto muitos enlouqueceram buscando ser vistos, você foi escondido para ser revelado no tempo certo. E esse tempo chegou. A justiça não é mais promessa, é presença, visível, incontestável, divina. E essa coroação não vem com holofotes comuns. Ela vem com peso espiritual, porque não é apenas sobre ser reconhecido, é sobre ser honrado pelo céu diante dos homens. É sobre sua história se tornar referência, sobre sua fé se tornar arma, sobre sua jornada se tornar legado. Você não está voltando, você está sendo entronizado. O trono que construíram para ridicularizar sua fé agora será ocupado por você, com dignidade. E quem não quiser aplaudir, que se retire, porque essa coroação não é democrática, ela é divina. E ninguém pode impedir o que foi selado no alto. Sua hora chegou.